faz uma boa fotografia? E o que precisa aprender para fazer uma boa foto? Eu sempre gostei de Kombi. Muita gente gosta de Kombi. Mas, em particular, essa história começa desde as histórias que o meu avô contava quando levava minha avó e seus 11 filhos para passear. E, numa véspera de Natal, dezembro de 2013, essa minha vontade de ter Kombi apareceu na minha frente. E numa manobra bem louca, eu vi essa Kombi estacionada numa garagem de automóveis. Estacionei o carro, bruscamente, atravessei a BR, parei, fiquei olhando e ninguém veio me atender. Fiquei lá olhando por fora, até que veio um vendedor, sem muita vontade, não acreditou em mim, ficou reparando na minha aparência, principalmente nos meus dreads. Essa questão dos dreads numa cidade tradicional, eu tive que romper muitas barreiras. Assim como atendo alguns clientes que não acreditam, pô, é esse rapaz que faz esse trabalho. Os pais dos alunos da faculdade, durante as formaturas, esse foi o professor do meu filho. Mas, enfim, não dei bola e pedi para olhar a Kombi. Quando eu olhei a Kombi por dentro e ela estava adaptada para viajar, eu pirei. Essa Kombi tem que ser minha. Perguntei o preço. Me assustei, falei, já era. Deu, continua sendo sonho. Pedi para tirar umas fotos, tirei. E no outro dia eu fui passar o Natal com a família. Mostrei a Kombi para meus tios, primos, família e tal. E eles assim, esse é um carro velho, só vai dar problema, vai gastar gasolina, tu vai ficar parado no trânsito, só vai se incomodar, deixa. Mas não estava nem aí. Porque eu queria essa Kombi e até o camuflado do toldo, que agora está na moda, eu me inspirava. Eu tive uma admiração muito grande pelo Exército, eu quis servir. Cabeludo, skatista, mas eu quis servir. No dia do alistamento, na entrevista, eu cheguei lá e fui entrevistado pelo coronel, talvez eu não servi por um excesso de sinceridade. Mas ele perguntou para mim, por que você quer servir? E eu falei, gosto do meu país, quero defender a pátria, quero ter essa oportunidade de vivência e ter a oportunidade de dar tiros de metralhadora e soltar uma granada. Não passei. Depois ainda tentei fazer prova da ESA e tal, mas enfim, vi que eram outros caminhos. Bom, aí um primo meu, policial rodoviário e tal, conseguiu o nome do proprietário pela placa. Aí eu liguei para um amigo, que também era apaixonado por Fuscas e Kombis, ele me passou o telefone e liguei para o dono. Olha, vi tua Kombi, assim, assado e tal, e fiquei interessado e queria vê-la melhor e tal. Daí ele falou, olha, pô, bacana, mas só no que vem, porque agora eu estou de férias na praia. Aí eu contei para ele que, se ele viesse, eu faria uma viagem longa até o interior do Rio Grande do Sul, divisa Brasil-Uruguai, no Chuí, para prestigiar a formatura de um primo que tinha quase falecido num acidente. Ele se sensibilizou e veio e trocamos uma ideia. No outro dia, ele deixou eu dirigir a Kombi, tirou a Kombi da garagem, deixou eu dirigir. E quando eu sentei no banco do motorista, aí pilotando a Kombi, eu olhei pelo espelho e via que não acabava mais aquele veículo todo espaçoso. A sensação foi incrível. Olhei para ele e falei assim, olha, negócio fechado. Só que tem um porém, eu não tenho dinheiro. Aí ele olhou, sério, pegou o telefone, ligou para o meu amigo. Que história é essa? De indicar alguém para comprar uma Kombi que não tem dinheiro e tal. Daí eles ficaram falando, no que ele desligou, ele aceitou. Não sei o que o meu amigo falou, mas eu acredito que falou bem de mim porque topou. Bom, feliz da vida, eu cheguei em casa, botei todas as coisas que eu tinha dentro, todas as coisas que eu tinha de campo e coisa, coloquei dentro e peguei a estrada. Numa viagem de quase 1000 quilômetros em direção ao Chuí. Mas antes, eu parei para dormir com ela de frente para o mar e mostrar para minha família que tinha adquirido a Kombi. Bom, essa viagem até o Chuí, eu fui sem nunca dirigir Kombi, sem utilizar GPS, sem mapear a rota, eu só fui. Uma viagem de quase 1000 quilômetros, sem saber, eu só quero chegar no Chuí. Pronto. Levei umas 20 horas, mais até, de puro êxtase. Nossa, estou viajando de Kombi, road trip, yeah. E aí eu me perdi várias vezes. E esses caminhos onde eu me perdia, eu descobria novas histórias, novas rotas, novos cenários,
situações diferentes, ambientes diferentes para fotografar. E nessa viagem eu fui conversando com muitas pessoas e elas perguntavam o que eu estava fazendo, o que esse maluco de dread está viajando numa Kombi meio preta, meio verde. Eu falei, estou viajando, tiro umas fotos. Poxa, que legal. Mostra essas fotos que tu está tirando. Daí eu mostrava as fotos que eu estava tirando e eles achavam bacana. Poxa, como é que faz para tirar uma foto dessa, por exemplo, um contraluz no pôr do sol? Aí eu mostrava, ensinava a fazer a foto com câmera, celular, e elas achavam, poxa, que bacana. Meu, legal. E isso aconteceu inúmeras vezes durante a viagem. E esse contato com a fotografia começou quando eu era pequeno. Esse retrato foi no meu aniversário de 6 anos. Era carnaval, festa temática, e eu estava fantasiado de índio. Essa foto quem tirou foi meu pai. E ele pintou meu rosto com batom. E nas costas, para caracterizar mais, eu pedi para ele desenhar uma caveira. Eu nunca vi como ficou a caveira. Mas quando eu olho esse retrato na minha parede, isso me faz lembrar muito. A fotografia é memória. Bom, aos 14 anos eu comecei a ter contato com a fotografia de uma forma mais avançada. A minha primeira câmera foi essa Yashica, muito popular da década de 90. Eu cheguei a fotografar um filme por mês. Um filme por mês, quase fotógrafo profissional para a época. Durante a faculdade, já trabalhando na área e fazendo alguns experimentos mais avançados, eu consegui comprar uma câmera profissional analógica. Investi, o processo era caro, era demorado, mas eu aprendi muito. E com uma câmera fotográfica de disquete, 1.2 megapixel, eu fiz desde fotografia de balada até catálogo de moda. Foi uma evolução e tanto. Bom, a fotografia foi mudando, foi evoluindo. Hoje não revelamos quase mais fotos. Existem publicações na internet com imagens, manipulações de imagens, imagens verídicas, imagens falsas. E esse contexto foi martelando a minha cabeça. Eu fiquei pensando, poxa, será que eu não consigo vincular essa história do meu contato com a fotografia, da Kombi, dessa história? E eu fiquei pensando, poxa, o que eu posso fazer? Aí, certo dia, eu olhei a Kombi, no pátio de casa, honestamente, limpando os cocô do cachorro lá, e vi a Kombi e pensei, poxa, isso parece uma câmera fotográfica. Eu acho que isso pode virar um projeto de fotografia, pois foto combina com Kombi, assim como Kombi combina com foto. Aí eu pensei e olhei para dentro dela e vi os armários e falei, nossa, isso dá para colocar minhas câmeras ali dentro, dá para colocar meus livros de fotografia. Nossa, isso parece que está pronto. A Kombi ela já estava adaptada, mas quando eu coloquei as coisas dentro dela, nossa, ficou perfeito. Bom, pronto, já tenho minha sala de aula ambulante, só falta fazer a aula. Aí pensei, então eu vou levar essa Kombi para um lugar junto à natureza e vou fazer uma aula de fotografia prática. Aí eu subi um morro, coloquei ela junto à natureza, passei a noite lá, vivenciando o momento. No outro dia, convidei amigos para ter aula, montei uma estrutura teste em volta da Kombi, e aí os amigos tiveram a aula e saíram para fotografar a natureza nas trilhas fechadas. O pessoal me estimulou muito, falou, poxa, isso vai dar muito certo. E aí eu desenvolvi a marca do projeto, falei com alguns contatos. Um mês depois, eu realizei a primeira oficina de fotografia itinerante na Kombi. Foi muito legal, muito gratificante esse momento. E como é que funciona isso? Eu vou ao acaso, assim como foi falado. Às vezes recebo convite para realizar atividades em outros lugares e sempre tento ir um dia antes. Eu não pesquiso rota, mal e mal pesquiso o endereço. Procuro uma referência assim, não tem um armazém tal, tradicional, uma placa amarela que me chame a atenção, porque daí eu vou perguntando esses pontos de referência justamente para as pessoas que estão no caminho. Porque essas pessoas, esses lugares, vão me promovendo as histórias, as narrativas e os cenários onde eu acrescento na minha aula. Aí, quando eu chego lá, eu monto toda a estrutura da Kombi, assim como ela está ali fora e tal, com mesas, cadeiras e tal. E, se dá tempo, faço até um café no fogareiro para recepcionar os alunos. Aí, até o fato de estacionar a Kombi sempre tem lugares muito inusitados, tem subir canteiros, ou ela não passa na altura, enfim, são várias situações. Aí, quando está tudo pronto, eu recebo os alunos. Eles vão interagindo com a Kombi, eles vão entrando dentro, eles vão vendo os livros, tirando algumas selfies, e assim começa o universo, porque dentro dela é o mini museu, a biblioteca.
a aula começa, então, falando sobre a história da fotografia, contextualizando o movimento fotográfico, as histórias do projeto. Aí eu mostro umas fotografias, dando dicas de composição, os recursos das câmeras, essas coisas, enfim. Mas a parte mais legal da oficina é, como eu estou em um lugar ao ar livre, ou um lugar diferente de uma sala de aula comum, eu consigo fazer a parte prática envolvida com o contexto desse lugar. Essa parte prática, ela pode ser qualquer tema que pode utilizar a fotografia como um instrumento, que pode ser desde fotografia de natureza, aliando com a consciência ambiental, ou a fotografia mais cultural ou social, ou temas mais polêmicos, como as imagens da internet, principalmente em escolas, quando trabalhamos a questão do compartilhamento de imagens, enfim. Depois dessa prática, os alunos encaminham as suas melhores fotos para o álbum do projeto. Então, ele é alimentado principalmente com as imagens dos alunos. Então, o Combina com Foto, ele tem esse propósito de que o aluno ele constrói essa narrativa da imagem. Ensinar fotografia ao ar livre, numa Kombi, aproxima as pessoas de uma forma muito espontânea. Uma das histórias que eu mais gosto aconteceu numa segunda-feira de manhã, na Praça Doutor Blumenau, onde bem cedinho, quando eu estava estacionando a Kombi, montando toda a estrutura, uma humilde senhora se aproximou e perguntou o que eu ia fazer ali. E contei para ela, vou dar uma aula de fotografia. E ela, nossa, que legal, sempre quis aprender fotografia, mas nunca tive câmera. A minha filha, ela foi embora e deixou uma câmera, mas eu nem sei se funciona, ela disse. Aí eu olhei para ela, poxa, volta aqui, pega a câmera, que eu vejo se ela funciona e tu faz a aula. E ela, legal, mas tem que pagar? Daí eu falei, não. Poxa, então eu vou limpar o escritório rapidinho de trabalho e eu volto para fazer a aula. O tempo passou, a aula já começou, os alunos todos já concentrados. Ali, pela metade da aula, a aula ela aparece. Bem tímida, ela foi chegando e tal, pedi com licença para os alunos e pedi para ver a câmera dela. Já era uma câmera digital, compacta, mais antiguinha, mas aparentemente funcionava. Peguei as pilhas e coloquei. Vi que a câmera ligou. Aí me aproximei dela e fui mostrando os botões. Aqui tira foto e aqui dá para ver as fotos. Quando eu apertei o visualizador de imagens, apareceu fotos. Essas fotos eram fotos da filha dela, que ela não havia há mais de 5 anos. Ela aproximou do rosto e começou a chorar. Todos ficaram em silêncio. Eu engoli seco e me emocionei. Eu não fiz nada. Eu só coloquei as pilhas na câmera. Todo aquele momento foi causado pelo poder da fotografia, que é um retrato feito de luz, uma memória registrada. Em escolas, a atividade do projeto é ainda mais gratificante. A admiração das crianças pela Kombi, pela fotografia e até pelos meus dreads, inspira muito, porque eles são muito curiosos, eles querem um dia ser isso, viajar de Kombi, fotografar. O camuflado eles perguntam se eu sou do exército, ou se eu fotografo a natureza, se eu já fotografei girafa, se eu já fiz... Nossa, eles têm uma imaginação muito fértil. E eu tive a oportunidade de realizar uma oficina de fotografia com crianças numa aldeia indígena Guarani. Foi muito bacana. Então, o movimento transformador nas escolas é muito satisfatório. Aquelas crianças puxando os meus dreads aí, numa selfie. É um projeto independente, eu vou ao acaso, eu escolho um destino para viajar. Já fiz viagens fotográficas para alguns cantos do país, como Rio de Janeiro, aqui é Paraty, já fui para São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, já fiz viagens fotográficas e sempre que eu tenho oportunidade, eu paro a Kombi, converso com alguém e tento realizar uma oficina de fotografia. Gostaria de poder fazer isso mais, mas é muito difícil, pois necessita de vários tipos de situações, mas vai dar certo. O projeto já teve vários convites para fazer oficinas em lugares e tal. Aqui, fotografando em Florianópolis. Aqui é Ponte Hercílio Luz, onde
conseguir no enquadramento encaixar o Hercílio Luz, tipo fazendo um stand-up em cima da Kombi. Aqui é a famosa aí, o ponto turístico aqui de Blumenau, da Vila Itopava. Enfim, a Kombi também é um personagem fotográfico aí das narrativas. Já apareceu a Kombi em exposições, já tive oportunidade de dar entrevistas na televisão, sair no jornal, em algumas revistas, mas isso não é o principal. O principal é poder compartilhar a fotografia com o maior número de pessoas. Porque o que faz uma boa foto? E o que precisa aprender para fazer uma boa foto? O ensino da fotografia vai muito mais do que a técnica ou do equipamento que é apenas um registrador de luz. A fotografia é um momento, uma forma da gente materializar a imagem do que gostamos num registro único. Ela faz parte de todo um contexto. Ela precisa contar uma história e principalmente para aquela pessoa que vivenciou esse momento. Então, eu gostaria de, com o projeto, poder conhecer os 4 cantos do Brasil ou, quem sabe, do mundo. Pois temos que ter um foco. Mas não é apenas ele que constrói a narrativa da imagem, muito menos na nossa vida. Precisamos todos perceber e canalizar as energias desse campo vibratório, configurando a nossa câmera, mente e coração, observando todos os elementos que estão ao nosso redor, seja eles visuais ou não. Só depende da gente. Muito obrigado.